Muscle. Boa tarde a todos. Começamos mais uma edição do programa Encontros Sou do Rádio na Rádio Oficina. Hoje com a participação de Domingos Riso, mais conhecido como Domênico Gatto, radialista paulistano que atualmente trabalha na Rádio Energia 97 em São Paulo, no comando do programa de música e humor Palhacinho. Domênico também encarna com muito sucesso o torcedor palmeirense no Estádio 97, programa esportivo já tradicional no Rádio Paulista, que tem debates e é dedicado ao futebol, onde a mesa composta por torcedores das principais equipes do futebol paulista, como o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Portuguesa. Formado em locução no Senac no ano de 1986, Domênico já teve passagens em 3 emissoras do Grupo Bandeirantes, na capital e no interior. Também nas FMs Nativa, Metropolitana, Transamérica, Jovem Pan, Tribuna e Educadora. Já no AM, ele teve uma oportunidade e participou na Gazeta M, onde narrava jogos de futebol. No mercado publicitário, tem vários trabalhos em comerciais que ficaram marcados como o da Coca-Cola, em que aparece Bebeto saindo de uma tampinha, e um comercial da Brahma com a volta do Ronaldo Fenômeno. E muitos outros também. Como é que você vai, Domênico? Tudo bem, muito Ciro? Bom estar com você aqui. Prazer. Obrigado, Muito bom. Muito Que bom isso. a gente estar aqui. Legal. E em todos os encontros Sou do Rádio, na Rádio Oficina, a gente tem a oportunidade de estar conversando assim com profissionais do nosso mercado. E esse espaço é dedicado justamente àqueles que gostam de rádio, se envolvem com essa mídia. Me esclareça uma coisa. Vamos lá. Domênico Gatto, por que não Domingos Riso? Qual a diferença desse nome artístico aí? Rapaz, quando eu comecei, e eu até queria colocar, comecei em Araraquara na Bandeirantes em 86, e eu não tinha um nome para colocar, eu falei, bom, vou usar meu nome mesmo, Domingos Riso. E com o passar do tempo, eu não me lembro quem foi que na época na rádio que eu trabalhava lá na Bandeirantes Araraquara, falou assim, esse Domingos Riso não fica legal, você tem que inventar algum nome, põe um nome artístico que fica melhor. Aí eu fiquei, bom, depois eu penso nesse tipo de coisa. E quando eu fui para a rádio Educadora em 88, e usando o Domingos, tal, aquela coisa. Aliás, a Educadora não, já quando eu entrei na Bandeirantes em São Paulo em 87, isso em janeiro de 87, eu estava substituindo o locutor Pablo, da Bandeirantes. Me lembro. Lembra do Pablo? Lembro. E ele, o nome dele é um nome espanhol, né? Aí o pessoal falou, vamos pôr um nome então no Domingos, isso não é legal, não sei o que tal. Eu falei, eu também acho que não é legal, mas eu não sei que nome que eu vou usar tal. Aí o pessoal falou, vamos tentar pôr um nome que seja gringo. Aí eu falei, bom, quando eu nasci, o meu nome na verdade era para ser Domênico mesmo, Domênico Rizzo, porque meu avô era Domênico Rizzo da Itália, e o nome dele era Domênico. E eu falei, bom, era para ser chamado, mas o escrivão não deixou, porque tinha que ser brasileiro, tinha aquela coisa toda, e ficou Domingos, que na verdade, o Domingos é na Itália, o Domênico lá é o Domingos aqui. Falei, Domênico é legal, fica Domênico. Ficou Domênico. E ficou Domênico, não tinha mais nada, só Domênico. Quando eu fui para a Educadora, que eu estava trabalhando lá, eu ficava pensando, precisava pôr um sobrenome que seja legal, porque todo locutor tem geralmente 2 nomes, né? Sim. Ciro César, né? E tem o Pablo, e tem por ser Emílio Surita, né? Falei, preciso bolar algum sobrenome pra mim e tal. E aí um rapaz ficou sabendo que eu tinha uma agilidade na mesa, né? De fazer a coisa muito rápida, trabalhar rápido na mesa. Aí um rapaz que trabalhava no AM, na Educadora AM, ele foi lá ver como é que eu trabalhava. Eu posso ver um pouquinho você, que falaram que você faz rapidinho e tal? Eu falei, fica à vontade aí e tal. Aí eu fiz lá uma participação, eu abri o microfone, falei, soltei cartucho, que na época era aquela coisa toda, desliguei. Aí ele olhou assim, caramba, bem que me falaram, você parece um gato na mesa, hein, rapaz? Falei, legal, gato, legal, vou pôr gato, mas vou pôr com 2 T, porque para não achar que eu sou bonito, que eu sou feio pra caramba, né? Então vou pôr gato, Domênico Gato com 2 T. Aí comecei a falar, naquele dia mesmo eu comecei a soltar, e ficou. E aí, como é que foi essa primeira experiência com o rádio? Você é daqueles caras que, como eu, desde pequeno se amarravam nessa mídia? Desde pequeno. Eu me lembro, e tem uma fita cassete gravada, quando eu jogava futebol de botão com meus amigos, então eu ficava narrando, né, o jogo, o tempo todo. Ficava narrando
aquela coisa. Então isso com 8, 10 anos de idade. E eu comecei a ouvir muito rádio dessa época toda, que eu ouvia a Difusora, a Excelsior, não existiam FMs ainda, né? Aliás, existiam, né, Ciro? Mas eram rádios assim que não era para qualquer um, não era todo mundo que tinha um receptor do FM, né? Eram poucas pessoas, estava começando, uma coisa que estava começando. E eu ouvia muito essas rádios que eram, na verdade, o começo do FM, que começou no AM, né? Elas eram muito essa cara do FM dentro do AM, Dentro né? do AM. A Excelsior. E eu já ouvia. Então eu comecei a ouvir, quando começou mesmo o FM, a Antena 1, eu ouvia muito Antena 1, Jovem Pan, a Bandeirantes, eu adorava, era fã pela Bandeirantes, adorava a Bandeirantes FM, e aí começou. Legal. Normalmente as pessoas que estão começando na área ou já atuam dentro do segmento como locutores têm uma enorme dificuldade em trabalhar com segmentos diferentes. Você é um cara que faz locução esportiva, locução publicitária, apresentação de FM, programa de humor. Como é que você desenvolve essas técnicas? Hein? Rapaz, você acredita que eu vim aprendendo sozinho? Ninguém, não teve uma pessoa que falou assim, faz assim que é legal, ou faz assim. Eu acho que é dom, deve ser algum dom que Deus me deu, graças a Deus. Por exemplo, futebol, eu sempre ouvi muitos narradores, os principais que eu sempre gostei, Ciro, o Fiore Gilhote, o saudoso Fiore Gilhote, o Osmar Santos, que era um baita de um locutor esportivo, era muito bom, né? As expressões que ele usava, eu achava muito legal, aqueles bordões que ele criava, né? Sim. O próprio Edmundo Animal, garoto, né? Aquela coisa de... Pegou, né? Pegou. E o Zé Silvério, que até hoje é um baita narrador, então eu ouvia um pouco de cada um, e eu brincava de fazer esse tipo de coisa. Eu fui aprendendo de ouvir. E com relação à locução publicitária, eu sempre fui um cara que eu ficava muito... Eu sou um cara que eu reparo muito nos comerciais, no jeito do cara fazer, de falar. Ele subiu a locução, ele fez uma modulada. Tá. Ele vai para cima, vai para baixo. E eu tentava, quando eu gravava, quando eu estava nas rádios fazendo, eu tentava imitar um pouco o de um, do outro. E eu fui fazendo assim e fui aprendendo, sozinho. Mas não teve alguém que chegou assim, olha, faz assim ou faz assim, entendeu? Muito bom. Nunca teve. A gente vai fazer um breve intervalo agora e vamos voltar para falar um pouquinho mais de locução publicitária e mostrar alguns trabalhos que você tem aí no mercado. Legal. A gente já volta. Faça o melhor para o seu negócio. Utilize os serviços da web, hospedagem e streaming de quem mais entende desses segmentos no país. A CrossHost oferece o melhor da tecnologia em soluções criativas que irão suprir definitivamente suas necessidades. Entre em nosso site e confira tudo que a CrossHost pode lhe oferecer e encontre a opção que mais atende suas expectativas. Seja você o nosso mais novo parceiro. www.crosshost.com.br. Muito bem, estamos de volta com mais um encontro Sou do Rádio na Rádio Oficina. E como você está acompanhando, o Domênico, ele faz o palmeirense, integrante do Estádio 97, apresentado pela Rádio Energia. É também, além de locutor, dono de uma voz de alguns comerciais marcantes. Como eu lhe falei, nós vamos assistir agora alguns desses comerciais. Vamos lá. Só mesmo a Coca-Cola para botar este time em campo. Porque com Coca-Cola, o futebol é uma tampinha de surpresas.
Agora cada também vem com uma pergunta e resposta do mundo da bola. Peça sua e leve mais diversão para a mesa do bar. Tudo que eu conquistei na vida foi com muito suor. Como todo guerreiro. Partiu Ronaldo! Driblou a primeira condução, saiu da segunda, passa pela terceira! Encarou quem não acreditava mais nele. E vem Ronaldo, vem pra cima dos repórteres, passou por um, passou por dois, viu os cartolas, debaixo das canetas. Linda jogada, chapelou os médicos, matou no peito, lindo lance de Ronaldo. Mas eu sempre dei a volta por cima. Não é fácil. Mas o que é suado tem mais sabor. Eu sou brameiro. Beba com moderação. Bom, além desses comerciais que nós acompanhamos aqui, quais outros você acha marcante na tua carreira? Fala um pouquinho desse trabalho. Rapaz, tem vários comerciais que foram marcantes. Esse do Ronaldo foi bem marcante. Teve um comercial que rodou muito na Copa de 2006, que ele era até engraçado. Era um comercial que a gente brincava com a seleção argentina, que eles escorregavam, dava carrinho escorregando e corria o campo, a trave mexia. Esses comerciais também estão no meu site lá. Se a pessoa quiser, pode assistir por lá. Qual Mas tem no site? É www.domenicogato.com.br com Legal. 2 T's. Aliás, ontem estreou um novo formato do site. Que É legal o legal. pessoal poder assistir, dar uma verificada, né? Mas um que é hoje marcante é do Casas Bahia, né? Que tá no ar até agora, né? Tá fazendo Entrou de Casas novo. Bahia? É, Que entrou. legal. Poxa. E eu junto com o Bob, né? O Bob sempre é o cara que faz, né? Com a voz padrão da Casas Bahia. Agora tem umas participações assim. E tem alguma técnica? É um comercial de varejo popular? O comercial de varejo, na verdade, é um comercial que eu faço uma voz como se eu estivesse entrando na Casas Bahia, como se eu fosse o câmera. Essa é a ideia que teve. Né? Estamos aqui entrando na loja, olha só, a loja está lotada, não sei o que. Aquela impressão de o cara tá entrando e verificando a coisa. Né? Entendi, legal. E desses espaços que o locutor ganha no mercado de publicitário, que técnica você precisa aprimorar? Ou seja, é diferente de você estar fazendo estádio 97, você estar fazendo um FM e você fazer uma locução para televisão, né? Dá uma pontuada nessa técnica e o que tem de diferente? Normalmente os nossos espectadores gostam de saber disso. Nós temos muitos radialistas que acompanham o Encontro Sou do Rádio para justamente saber como é que os nossos colegas desenvolvem essas pegadas. Então lá vai as dicas do Domênico Gato para você. O grande segredo, Ciro, eu sempre comento para todo mundo, você não tem um cara que te ensine isso. Geralmente não tem. A Rádio Oficina tem esses cursos especiais, é até legal o cara fazer o curso aqui na Rádio Oficina para ele aprender algumas técnicas. Mas o cara que não tem, o cara que de repente fez em alguma outra escola, ou ele está já no mercado há um tempo, e ele não teve a oportunidade de fazer a Rádio Oficina com os ótimos profissionais que ensinam essas técnicas aqui, você tem que ouvir todos eles e atentamente tentar pegar alguma coisa desses profissionais. Perceber a entonação da subida da locução, onde ele valoriza alguma palavra aqui, uma outra palavra ali, valoriza só o produto, valoriza o endereço, valoriza um pouco o telefone. Isso. Mas valorizar não significa você gritar. Muita gente, e no FM tem muito isso, né? O FM tem aquela locução que os caras chamam de cantada, né? Tudo o cara fala que vamos valorizar. Então aqui, não sei o que, os caras, é tudo assim, né, Ciro? Tudo o cara canta, né? Sai cantando. Por isso que geralmente as produtoras em geral, elas não pegam Isso que eu ia falar, exatamente. Não costuma pegar. O radialista fica do lado de fora, lá da produtora, né, esperando o intérprete voltar. Isso aí. É verdade, porque se você fizer rádio, a locução de rádio, ela a locução não de rádio tem é muito compatibilidade diferente, nenhuma com a muito televisão. diferente. Então você pega os comerciais do FM, por exemplo, do AM ou do FM, e aqueles comerciais que não são feitos em produtoras, eles são completamente diferentes. Só que é o locutor lá que trabalha na casa, ele recebe uma grana para fazer aquilo ali, um dinheiro pouco, porque a casa já paga o salário do cara, né? Ou ele está na escala de gravação, ele é obrigado a fazer aquele comercial, às vezes nem recebe para aquilo, e faz a locução do jeito que ele acha que tem que fazer, sem direção nenhuma, ele faz daquele jeito dele, né? Quando eu vou gravar algum comercial, claro que você tem uma ideia de como... Você pega o texto, você olha, você fala assim, bom, acho que eu tenho que valorizar nessa palavra aqui, acho que aqui. Aí o pessoal, vamos lá, vamos fazer. Aí você faz. Aí o produtor fala, eu quero que você faça a valorização não aí,
por exemplo, na Casas Bahia. Valorize o produto, por exemplo. Mesa estante para 4 cadeiras. Então valoriza aqui e valoriza o telefone. Aí você vai lá e faz de novo e assim vai indo. Então tem um produtor que te acompanha, tem uma série de profissionais. Isso é muito importante. A gente observa alguns radialistas, às vezes até meio vaidosos, que quando entram na produtora, detestam ser dirigidos, mas... Detestam ser dirigidos. Mas a grande verdade é que se você tem uma direção, vai sair exatamente do jeito que o cliente quer. Exatamente. E a peça publicitária pede. Então é legal você ter essa flexibilidade também. Tem que ter, Ciro. Porque Com certeza. quando você é chamado para... vem para cá para gravar um comercial de X, por exemplo. Aí você tá lá para gravar aquele comercial de X, do produto X. Aí você tem uma ideia de fazer, só que o produtor que está lá, ele já sabe o que o cliente quer porque já ligou para ele. Falou, olha, eu quero que seja assim. E muitas vezes também pelo processo criativo. Exatamente. O cara está criando. Às vezes ele mesmo criou um comercial. Isso aqui, eu queria assim, aí tá. Exatamente. Muito bom. É bem por aí. Falamos bastante de locução publicitária. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, depois dos comerciais, a gente volta com o Domênico para falar de Estádio 97, aqui no Encontro Sou do Rádio, na Rádio Oficina. A gente já volta. Faça o melhor para o seu negócio. Utilize os serviços da web, hospedagem e streaming de quem mais entende desses segmentos no país. A CrossHost oferece o melhor da tecnologia em soluções criativas que irão suprir definitivamente suas necessidades. Entre em nosso site e confira tudo que a CrossHost pode lhe oferecer e encontre a opção que mais atende suas expectativas. Seja você o nosso mais novo parceiro. www.crosshost.com.br. Muito bem, estamos de volta com o Encontro Sou do Rádio na Rádio Oficina, conversando com o Domênico Gatto, da Rádio 97, Energia 97. E gostaria de saber, Domênico, quando é que surgiu a história do Estágio 97? Como é que é o início de toda essa história de sucesso do Estágio 97? Eu sei porque o Sombra me contou, né? O Sombra foi o grande mentor do programa, né? Então o Sombra, ele estava lá, eu não estava na rádio ainda, porque o estádio começou em fevereiro de 99. Eu entrei na rádio em dezembro de 99. Então eu sou daquela formação, a segunda formação do estádio. Parece que foi criado, muitos profissionais foram para bancar, para fazer programa de futebol na rádio. É o papo que rola, né? E aí o dono não queria aquela coisa, ele não gosta de futebol. O seu Zé Antônio e o Fernando, eles não gostam de futebol. Eles detestam futebol. Engraçado, né? Tem um programa de futebol há tanto tempo e não gostam de futebol. E eles não queriam aquela coisa meio... Eles achavam que era coisa de velho, aquela coisa de... Sabe? Ele não curtia. Aí o Sombra falou, a gente tava comentando sobre futebol aqui, por que a gente não faz um programa como se estivesse num bar, num boteco, conversando e discutindo? Eu sou São Paulino, ele é palmeirense, o outro é corintiano, e a gente discute de futebol, né? De uma forma, de um tirando sarro do outro. Aí o Zé gostou da ideia, ele falou, vai hoje pro ar. Ele falou, não, mas não é assim, tem que pôr vinheta, tem que produzir, vamos colocar isso aqui daqui 2 dias, 3 dias. E aí entrou no ar assim, meio que tipo no improviso mesmo. Legal. Tinha poucas vinhetas, tudo. O programa começou de fato, não só como é o formato hoje, de só falar o tempo inteiro. Tinha músicas, intercalava com algumas músicas, aí foram essas músicas saindo, dando espaço a mais papo, e ficou só papo. Estádio. É só pro estádio que é hoje. Legal. E o programa Palhacinho? O Palhacinho, rapaz, quando eu entrei na rádio, eu queria fazer um programa que fosse bem, não seria um programa de humor, mas um programa bem humorado. Descoladão, descontraído. E quem encarna o Palhacinho é o Silvio Ribeiro, que faz de manhã, que faz o programa Energia na Véia. A gente brinca sempre, que cada um tem um personagem que merece, né? Porque eu encarno a velha de manhã no programa dele, faço a voz da velha e ele vem fazer o Palhacinho no meu. Cada um fica cutucando o outro no programa do outro, né? E ele foi criado se não me engano, foi em 2000, acho que junho de 2000, ele foi criado. Na verdade, o Palhacinho não existia. Era um programa que eu fazia, eu e a menina que a gente chamava de sobrinha, a sobrinha do Dodô. E o Palhacinho criou depois. A gente brincou, foi uma coisa na base da brincadeira. Ele estava comigo dentro do estúdio, estava na hora tocando música,
não estava no ar. Ele falou, você já reparou, eu estava reparando, eu fui levar minha filha no circo e tal, como é que os palhaços falam? Ele falou, não sei por que surgiu esse assunto. Que eles todos falam, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, por que a gente não faz esse personagem nesse programa? Faz aí e tal, vamos brincar, vamos entrar fazendo que tem um palhacinho aqui e tal, convidado. E ele entrou como convidado e aí o pessoal começou a gostar dele. E aí a gente falou, pô, mas não pode ser um palhaço comum, né? Ele tem que ser um palhaço mal-humorado. Porque essa é a graça. Porque você nunca imagina um palhaço que seja mal-humorado. Mal-humorado. Né? E conta piada sem graça. E assim foi criado, assim, meio que na hora. Surgiu isso na hora e foi pro ar. Dá uma palhinha da Velha. Você se lembra, assim, de algum texto, de alguma coisa assim? A Velha é uma voz muito engraçada. A Velha é engraçada. A Velha, quando ela entrou, ela vai... Bom dia, Silvio Ribeiro, muito bom dia, meus amiguinhos de plantão. Estamos começando mais um Enigma do Arco da Velha. A partir de agora, você vai ligar e vai responder. E é bem assim, né? Ela é uma voz falsete, né? Uma voz falsete. Voz falsete. Mas todas as vezes que eu imito a Velha, que eu encarno ela, né, no rádio, eu tenho na minha cabeça vem a imagem dela, como é que ela é. Ela vem, uma velhinha de 70 e poucos anos de idade, meia curvadinha. Lembra bastante aquela meia personagem... surda. Da praça, personagem né? da praça. Lembra um pouquinho. Eu acho que aquele ator inspirou muitas Ele é velhas muito do bom. rádio. Inspirou. Ela é sensacional. Morreu, né? Morreu, Faleceu já esse ator. saudoso. Esse ator, infelizmente, não me lembro o nome dele, mas ele vem também da história do rádio. Ele vem lá de trás. Ele é do rádio quando começou o rádio, que não tinha nem televisão. Exatamente, PRK-30, Exatamente. Pensão da Dona Pimpinela. Era um negócio interessante. E o rádio, ele é muito dadivoso com a televisão. Né? Eu digo assim, deu muitos presentes para a televisão. Esses grandes atores que fizeram o Chico Anísio. Né? Você vê o próprio Tom. O Lima Duarte parece que veio. Lima Duarte veio do rádio. Faustão, Hebe, Silvio Santos. Silvio Santos veio do Todo mundo veio. Esses grandes nomes, tanto na área de apresentação, como na área do humor também. E é uma coisa muito difícil de fazer humor no rádio, né? Difícil. A gente conversou aí no nosso último encontro Eu Sou do Rádio, aqui na Rádio Oficina, com o Felipe Xavier. Ele disse assim, olha, na televisão você põe uma roupa, você já está engraçado. No rádio você não tem visão. Não tem. Você tem que improvisar aquela coisa, né? E a pegada, né? Voz e raciocínio rápido. Você tem que fazer com que o ouvinte visualize aquela situação, né? Exatamente. Então você faz a velha, ele tem que visualizar que tem uma senhora de idade, né? Aquela coisa toda, ela Exatamente. ela não entende as coisas, ela é meio surda. Você tem que passar isso só com a voz. Exato. É difícil. E outra coisa, né? Normalmente, quando você faz o stand-up comedy, que tem muitos colegas nossos que fazem aí, você sempre tem que estar falando aqui, mas já pensando, na frente, ali, na frente. No rádio é muito assim. É muito isso, tem muito isso. Você também fez locução esportiva, Fiz. Né? Tem muito disso, né? De você estar falando agora, mas já está pensando lá tá pensando lá na frente sempre. E tem que ter agilidade para falar, aquela coisa toda. Você teve uma passagem pelo AM, a Gazeta AM, né? Foi em 1992. Eu fiz lá alguns poucos jogos, porque eu era o terceiro locutor esportivo. Eles pegaram meio que para fazer alguns jogos assim, de segunda divisão, alguma coisa assim. Na equipe do Enio, que está até hoje, eu não sei que rádio que ele está, mas eu sei que ele está no mercado, o Enio Rodrigues. Depois eu tive uma passagem na própria rádio que eu trabalhava na Metropolitana. Eu narrei a temporada toda da Fórmula 1, quando o Senna ainda estava vivo. Poxa, eu tive o prazer de narrar uma vitória dele, que foi uma das mais sensacionais da história dele. Porque naquele ano, na temporada de 92... a equipe Williams, que era o Mansell e o Patrese, eles estavam dominando a temporada. É uma rivalidade. Ele estava ganhando tudo quanto era corrida. E teve uma em Mônaco, e em Mônaco era muito difícil você passar lá, né? Muito difícil. Que é aquele bordão que o Galvão imortalizou, que chegar é uma coisa, mas passar do Senna era outra coisa, era muito difícil. Exatamente. Chegar é uma coisa, passar é outra. E ele segurou o Mansell a corrida quase que inteira, ele no carro, sabe, atrás dele, aquela coisa toda, e tentava de um lado, tentava do outro, e não passava, e eu narrei essa corrida. A temporada inteira a gente conseguiu narrar. Depois eu narrei em 94 a Copa do Mundo. Isso na Gazeta? Não, na Metropolitana. Na Metropolitana, a temporada de Fórmula 1. Eu me lembro. Depois eu narrei a Copa do Mundo na Metropolitana, a de 94. Fui pé quente, né? E eu me lembro de um programa que você fazia na rua na Metropolitana. Na rua eu brincava era uma anarquia, que era uma corrida que eu brincava na rua. Eu me lembro disso. Olha que legal. Pô, velho. E a Copa do Mundo de 94 foi a primeira Copa do Mundo que eu consegui narrar. Foi no off-tubo, né, que a gente chama, só pela televisão, né, porque foi nos Estados Unidos. Eu narrei a Copa inteira e eu consegui, assim, narrar o Brasil campeão, né? Pô, mas que legal. Foi o tetracampeonato do Brasil. Depois eu fiz alguns jogos esporádicos, na própria Energia 97. Fiz um jogo Brasil-Argentina,
fiz um outro jogo do Corinthians e Vasco, mas é pouca coisa, foi bem pouca coisa, porque o espírito do estádio não é, e da energia não é narrar jogos ainda, talvez, quem sabe, no futuro. Né? Legal. Nós temos muitos espectadores de outras regiões brasileiras, radialistas do Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim, uma quantidade muito grande de acessos. Eu gostaria que você desse um toque para esses nossos colegas, essa moçada também que está começando. Qual é o grande lance de fazer rádio e que incentivo você dá para esse pessoal que acredita um dia estar falando na latinha? O grande incentivo é que cada um que goste do rádio, cada um que goste, que seja amante do rádio, que ele preste muita atenção em todos os profissionais. E não se limite a ficar só ouvindo uma determinada rádio. Muita gente, por exemplo, fala, meu sonho é trabalhar na Rádio Energia 97 porque eu adoro locução, essa locução jovem, e de fazer esse tipo de música eletrônica, de apresentar e tal. E eu falo para esse profissional, ou esse cara que vai ser um profissional, eu falo assim, não se limite a ficar só nessa rádio, porque de repente você não vai só trabalhar aqui. Você vai poder fazer uma rádio popular, uma rádio adulta, você vai poder trabalhar numa série de outras rádios. Então você que vai ser locutor, você tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. Então procure ouvir cada um desses profissionais, como é que eles fazem, como é que eles agem, como é que eles se comunicam, né? Isso é muito importante. E tenha sempre perseverança, fé, porque portas serão fechadas, né, Ciro? Como sempre acontece, em todo o meio, não só o rádio. As portas se fecham, mas sempre vai ter uma que vai abrir para você. E aí você vai ter que pegar essa oportunidade e aí vai embora. Olha, é muito legal conversar com o Domênico. Quando nós conversamos com a produção, eu não disse que o Domênico era apenas um grande profissional do rádio paulista. Ele também é um grande ser humano, um grande cara, um grande brother, que há muitos anos a gente está nessa trajetória. Você lá vestindo sempre. Quando me fala no Domênico, sempre me vem à mente aquele cara que veste a camisa e cola no corpo a emissora. Você faz tudo na rádio, né? Você faz na área de produção, faz na área de locução, apresentação, enfim, é um profissional completo que merece ser seguido, observado e respeitado também no mercado. Gente, eu gostaria de agradecer a sua participação, Domênico. Esse foi mais um encontro Sou do Rádio na Rádio Oficina, conversando com o grande Domênico Gatto. Obrigado, Ciro. Um grande abraço a vocês aí. Obrigado mesmo, viu? Força para todo mundo aí. Ok, até uma próxima. Valeu. Beleza, obrigado. Ciro. Valeu. Valeu. Muscle.